Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, ao vivo, vamos trazer as informações do agronegócio, as informações de economia e também vamos trazer a previsão do tempo e outras informações das cotações nesta terça-feira, hoje dia 5 de junho. A gente vai trazer aqui algumas informações relacionadas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado nessa terça-feira, dia 5, relacionado aí à questão do agronegócio. Também vamos ver aqui alguns impactos, que já estão sendo levantados, aí, impactos econômicos, impactos monetários, em relação à produção de alguns setores do agronegócio, impactos relacionados à paralisação dos caminhoneiros que aconteceu na semana passada. Também vamos ver hoje os números da Bolsa de Valores, que caiu mais de 2%, o dólar hoje passou de R$ 3,80 e depois no final então as cotações e o frio intenso que continua nessa semana. A gente também vai dar uma pincelada sobre esse assunto aqui no Destaque Rural Notícias, que está começando a partir de agora. O plantio da safra 2017-2018 de trigo atingiu 78% até ontem, um avanço aí de 10 pontos percentuais ante a semana passada. Essa informação é do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, que passou essa informação hoje, terça-feira. No mesmo período do ano passado, só para fazer uma comparação, 73% da safra do cereal estava plantada. Segundo o departamento, 74% das lavouras estão em boa situação, ante 70% na semana anterior. A proporção de plantações em condição média foi de 24% para 21%, e a de lavouras em condição ruim foi de 6% para 5%. A colheita da safrinha de milho se manteve em 1% de uma semana para outra. Há um ano, o percentual colhido também era de 1%. A proporção de lavouras em boa situação se manteve em relação à semana anterior em 35% das plantações. Já o percentual de lavouras em condição média caiu para 44%, ante 45% há uma semana. A proporção de plantações em situação ruim subiu 1 ponto percentual para 21%. A colheita do milho verão se manteve em 99%, mesmo percentual da semana passada. Vamos falar sobre o trigo agora. Olha, os negócios envolvendo trigo e produtos derivados vêm sendo retomados aos poucos no mercado brasileiro, depois de terminado os protestos dos caminhoneiros na semana passada. Segundo colaboradores do CPEA, Exalc USP, compradores demonstram interesse por novas aquisições de farinhas e farelo de trigo, mas ainda há preocupação quanto ao prazo de entrega desses produtos. Nesse cenário, os preços tanto do grão quanto dos derivados seguem em alta no mercado interno. Em seu lançamento em 2010, o plano ABC Agricultura de Baixa Emissão de Carbono atendia 3 milhões de hectares com agricultura sustentável. Lembrando que hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí foi lançado pelo Ministério da Agricultura, este plano ABC, que oferece linha de crédito ao produtor rural para desenvolver a sua atividade com menos impacto ambiental, sendo composto por 7 programas, 6 referentes a tecnologias de mitigação e 1 com ações de adaptação às mudanças climáticas. Eu vou até citar alguns aqui porque é importante, já que hoje é um dia que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e muitas ações que são feitas em todas as áreas, em todos os setores, para mitigar aí as externalidades negativas que podem trazer aí problemas para o meio ambiente. Por exemplo, recuperação de pastagens degradadas, também integração lavoura, pecuária, floresta e sistemas agroflorestais, sistema plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas, tratamento de dejetos animais e adaptação às mudanças climáticas. Lembrando que nesse lançamento que aconteceu em 2010, ele atendia, como eu falei no início, 3 milhões de hectares com agricultura sustentável. Aí a Embrapa fez um levantamento que 6 anos depois, dados de 2016, mostram que a área foi ampliada para 11 milhões e 500 mil hectares ocupados com a integração lavoura, pecuária e floresta.
e que contribui então com a redução de 35 milhões e 100 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Segundo o próprio Ministério da Agricultura, o Plano ABC tem vigência até 2020, quando o país deverá ter reduzido em cerca de 40% a emissão dos gases de efeito estufa, na comparação com 2005, segundo um compromisso assumido voluntariamente na Conferência do Clima das Nações Unidas, o COP15, que aconteceu em 2009 em Copenhague, na Dinamarca. Ainda relacionado à questão do meio ambiente, o Ministério de Minas e Energia divulgou hoje as metas compulsórias da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. O Ministério define o RenovaBio como uma estratégia ambiental para o Brasil e destaca as principais potencialidades do plano, entre elas aumentar a concorrência entre combustíveis, reduzir as emissões na matriz de combustíveis, entre outros. Só para a gente entender um pouquinho o que é o RenovaBio, para quem não sabe, ou para quem ouviu falar pela primeira vez, o RenovaBio é uma política de Estado que objetiva traçar uma chamada estratégia conjunta para reconhecer o papel estratégico de todos os tipos de biocombustíveis na matriz energética brasileira, tanto para a segurança energética como também para a mitigação de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Diferentemente de medidas tradicionais, o RenovaBio não propõe a criação de impostos sobre carbono, subsídios, crédito presumido ou mandatos volumétricos de adição de biocombustíveis a combustíveis. E ainda sobre esse assunto relacionado à questão dos combustíveis, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, revogou hoje duas medidas que flexibilizaram o uso de combustíveis líquidos e de gás de cozinha durante a paralisação dos caminhoneiros nas últimas 2 semanas. O primeiro, despacho 671 de 24 de maio, autorizava a liberação da vinculação de marca de vendas de distribuidoras e também suspendia a exigibilidade das resoluções de estoques operacionais mínimos de combustíveis líquidos, de aviação e gás de cozinha. Esse mesmo despacho flexibilizou a mistura obrigatória de 10% do biodiesel ao diesel de petróleo da mistura do etanol anidro entre 18% e 27% à gasolina, autorizou a venda direta de transportadoras que fornecem diesel para frotas a comercializarem diretamente com os postos e também liberou o engarrafamento de distribuidoras de gás de cozinha para vasilhames de outras marcas. E o despacho 695 do dia 30 de maio autorizou a venda direta de biodiesel puro, chamado B100, de produtores de biodiesel para frotas cativas como empresas de ônibus, permitiu a comercialização de gás de cozinha em quantidades superiores às indicadas e a venda direta de etanol hidratado das usinas aos postos sem intermediação das distribuidoras. Os despachos foram publicados no Diário Oficial da União. E os valores médios do etanol continuam vantajosos sobre os da gasolina em 5 estados que são considerados os maiores produtores do biocombustível no país: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Em Mato Grosso, por exemplo, o hidratado é vendido em média 58,59% do preço da gasolina. Em Goiás, 58,4%. Em São Paulo, por 62,22%. Em Minas Gerais, a 66,12%. E no Paraná, a paridade está em 67,45%. Na média nacional, a paridade é de 64% entre os preços médios do etanol e da gasolina. Lembrando que a gasolina é mais vantajosa no Maranhão. Naquele estado, o preço do etanol atinge 85,88% do cobrado em média pela gasolina. E aí, o etanol ele tem que ter um preço limite de 70% do preço da gasolina para ser vantajoso, para valer a pena. Vamos agora ver quais são como é que está aí a recuperação das atividades agrícolas, especialmente do agronegócio, depois da paralisação dos caminhoneiros. Tem aqui a informação da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA,
que informou que todas as 167 unidades frigoríficas que haviam suspendido a produção durante a paralisação dos caminhoneiros retomaram as atividades nessa semana. A associação afirma ainda que a greve resultou em prejuízos totais de 3 bilhões 150 milhões de reais ao setor produtor e exportador de aves, suínos, ovos e material genético. Além disso, a associação manifestou preocupação com a elevação dos custos produtivos por causa da forte alta dos preços do milho e também da soja e do estabelecimento de tabela de frete mínimo. E a associação, numa nota, disse o seguinte: por serem setores intensivos em uso rodoviário, com transporte de animais vivos, ração, insumos e outros, a avicultura e a suinocultura serão fortemente impactadas pelos custos logísticos. A BPA ainda afirma que a reorganização da cadeia produtiva e a distribuição de produtos após a suspensão das atividades durante a greve vai provocar custos extras ao setor. Ele disse ainda em nota, a associação, que vai ficar mais caro às indústrias produzir cada quilo de carne e cada unidade de ovo. Vai haver a necessidade de aumento da oferta de linhas de crédito para a manutenção da retomada da cadeia agroindustrial. No caso do consumidor brasileiro, tem que ver como é que fica a questão deste custo repassado então ao consumidor. Poderemos ter aí uma inflação nestes produtos aí que são produzidos pelo agronegócio, que chegam à mesa do consumidor com um custo maior, para quem produz, com um valor maior para o consumidor. A greve também dos caminhoneiros causou perdas iniciais diretas de 4,28 bilhões de reais nos setores de leite, frutas, aves e suíno. Esse cálculo é do IPE, que diz que coletou informações com associações de produtores e também com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O prejuízo pode ser maior ainda, uma vez que foram retirados do cálculo os dados de difícil verificação. Assim é chamado, como por exemplo impactos futuros e indiretos. Segundo o IPE, a atividade agropecuária foi uma das mais afetadas pela greve dos caminhoneiros. Produtores de animais tiveram que reduzir o rebanho por falta de ração, hortaliças e frutas acabaram sendo descartadas porque não conseguiram chegar aos centros de distribuição. E isso lembrando que é um estudo do IPEA que está mostrando. Os produtores de aves e suínos tiveram prejuízos de 3 bilhões, como comentei agora há pouco, que também foi um assunto levantado aí pelo IPEA, e isso se contar aí a comercialização no mercado doméstico e também nas exportações, os custos logísticos dos animais mortos. O setor, só para a gente ter uma ideia de quanto deixou de exportar aí, foi 120 mil toneladas de carne de aves e suínos, perdas de 350 milhões de dólares para a balança comercial brasileira no período. Temos também entre os produtores de leite, a coleta foi completamente interrompida nas maiores empresas de laticínio durante 5 dias. Isso levou os produtores a diminuírem a oferta de alimento para as vacas. De acordo com o IPEA, a produção média de leite por vaca levará de 1 a 2 meses para ser normalizada. Mas o processo industrial de fabricação de derivados lácteos pode ser comprometido por um tempo maior. Em relação a frutas e hortaliças, foram estimadas perdas em 920 milhões de reais. Isso se considerar as mercadorias descartadas nas estradas e também no campo, de acordo com dados da Abrafrutas, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. As culturas mais afetadas: mamão, manga, uva, goiaba e acerola. Temos também uma informação relacionada ao leite, que ele poderá entrar na lista de produtos amparados pela política de preços mínimos. A medida beneficiaria os produtores rurais, sobretudo pequenos e médios, que têm aí uma tendência a sofrer mais financeiramente com as oscilações do preço do mercado. O texto, que é do projeto de lei complementar 215/2015, foi aprovado hoje, terça-feira, pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e vai seguir agora para o plenário da Casa com pedido de urgência na votação. O relator da comissão, o senador Valdemiro Moca, ressaltou que a medida é apenas autorizativa.
ou seja, não obriga o Poder Executivo a incluir o leite na pauta dos produtos amparados pela política de garantia de preços mínimos. Se for inserido, então, nessa política de garantia de preços mínimos, o leite poderá ter um valor mínimo de compra estabelecido pelo governo. Na prática, significa que a diferença entre o valor fixado dos produtos e o valor real de mercado é repassada pelo Estado ao produtor, de modo que não há, então, prejuízos financeiros para o cidadão. E esse texto aprovado, ele estabelece que os recursos necessários para a inclusão do leite na pauta do programa aí de garantia de preços mínimos devem ser alocados pelo governo quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora é hora da gente falar de economia. A gente começa passando hoje uma informação muito interessante e importante que foi divulgada pelo IBGE. O IBGE divulgou hoje a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física e os dados mostram que a produção industrial brasileira teve um crescimento aí de 0,8% no mês de março para abril deste ano. Essa alta veio depois de uma queda de 0,1% no mês de março. Se a gente comparar com abril do ano passado, a indústria cresceu 8,9%. Isso seria então a 12ª alta consecutiva e a mais acentuada desde abril de 2013. Naquela ocasião, ficou em 9,8%. A produção industrial também acumula altas de 4,5% no ano e de 3,9% em 12 meses. No acumulado de 12 meses, a indústria teve o maior desempenho desde maio de 2011, quando chegou em 4,5%. Na passagem de março para abril, as quatro grandes categorias econômicas tiveram alta. Destaque para os bens de consumo duráveis, 2,8% de crescimento, bens de capital, máquinas e equipamentos, que cresceram 1,4%. E vinha então nessa recuperação aí a produção industrial, que agora, neste mês de maio, aí, com todos os transtornos que foram causados na economia por causa da paralisação dos caminhoneiros, então pode ser que a indústria tenha refreado um pouco essa alta que estava acontecendo. Então os dados futuros é que vão mostrar aí os impactos também da greve dos caminhoneiros nesse setor. A quarta rodada de licitações de áreas exploratórias do pré-sal deve gerar no mínimo 3 bilhões e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Quem colocou essa expectativa foi o Conselho Nacional de Política Energética em Brasília, que, entre outras decisões, propôs a realização da 17ª e 18ª rodada de licitações de campos de petróleo na modalidade de concessão em 2020 e 2021. A quarta rodada de partilha de produção está agendada para ocorrer quinta-feira, agora dia 7, depois de amanhã, no Rio de Janeiro. Estão habilitados a participar desse certame 16 grupos, que é considerado um recorde, segundo a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. A Petrobras exerceu o direito de preferência em 3 áreas. E a 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro determinou a suspensão do processo de privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias. Segundo a Justiça do Trabalho, a empresa precisa apresentar, num prazo de até 90 dias, um estudo sobre o impacto da privatização nos contratos de trabalho da estatal e das empresas vinculadas a ela. Essa medida ela atinge tanto a empresa principal quanto as subsidiárias. A informação foi divulgada hoje pela Eletrobras, num comunicado ao mercado, fez com que os papéis da companhia da Eletrobras também caíssem, porque tinha aí essa expectativa, por parte do mercado, especialmente do mercado financeiro, do mercado acionário brasileiro, de que a estatal estava sendo privatizada. Inclusive, as discussões estavam evoluindo em relação a isso. Mas, com essa medida agora da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, então fica suspensa aí por 90 dias e isso fez com que os papéis da companhia caíssem hoje.
O vice-presidente para a América Latina da Organização Internacional dos Empregadores e também presidente do Conselho de Relações de Trabalho da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, Alexandre Furlan, fez uma crítica hoje à recomendação de inclusão do Brasil na lista dos países suspeitos de violações de direitos trabalhistas, de acordo com o Comitê de Peritos da Organização Internacional do Trabalho. Furlan participa em nome dos empresários em Genebra, na Suíça, de discussões sobre o assunto na Comissão de Aplicação de Normas. Só para a gente entender, né? O Comitê de Normas da Organização Internacional do Trabalho decide na próxima quinta-feira se vai aceitar ou não as explicações do governo brasileiro que a reforma trabalhista respeita os acordos e as negociações coletivas conforme determinada a chamada Convenção 98. A decisão ocorre no momento em que o Brasil foi incluído na relação então de países suspeitos de violar direitos trabalhistas, que foi então criticado pelo senhor Furlan. Vamos agora ver como é que estão os dados e como é que fechou a Bolsa de Valores e como é que foi o dólar hoje, que passou de R$ 2,80. O Ibovespa acentuou as perdas na reta final do pregão hoje, atingiu a mínima do dia, depois voltou para o nível ali dos 76 mil pontos e o dólar acentuou os ganhos, ignorou a atuação feita pelo Banco Central mais cedo, superou a marca de R$ 3,80 e renovou seu maior nível em mais de 2 anos. A Bolsa de Valores então fechou com queda hoje de 2,49% aos 76.641 pontos. Em relação ao dólar, o dólar comercial teve ganhos de 1,78%, cotado a R$ 3,81 na máxima do dia hoje. Vamos agora ao clima. Vamos aos mapas de previsão do tempo, então, para saber como é que fica o clima no sul, na região sul e também na região centro-oeste. Olha, o frio parece que veio definitivamente, viu? Isso porque a gente percebe nos mapas aqui que temos áreas em que há a possibilidade de formação de geada. E a previsão do tempo diz assim, no caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, massa de ar frio provoca diminuição da nebulosidade no sul. Ou seja, o tempo então fica bom, fica aberto. Mas o frio é intenso. Geada no sul, sudoeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, além do interior de Santa Catarina e no sul do Paraná. Vamos agora à previsão do tempo na região centro-oeste para amanhã, quarta-feira. O ar frio e seco provoca diminuição das nuvens em Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. A temperatura diminui e esfria no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul. Faz sol forte e tem temperatura em elevação nas demais áreas do centro-oeste. Vamos às cotações? Nas cotações de hoje, então, a gente começa pelo farelo de soja em Ponta Grossa, a cotação desta terça, 5 de junho, R$ 1.500. O farelo de soja Paranaguá, R$ 1.510. Saca, soja, Passo Fundo, R$ 81. Paranaguá, R$ 86,50. Em Rio Grande, R$ 85. E em Rondonópolis, R$ 71. Agora o milho saca em Passo Fundo, R$ 43,00. Em Ponta Grossa, R$ 42,50. Em Rondonópolis, R$ 29,00. Vamos para o trigo agora. O trigo Santa Rosa, tonelada R$ 850,00. Dourados, R$ 1.030,00. Cascavel, R$ 1.000. Carazinho, R$ 850,00. Arroz em casca em Pelotas, R$ 37,10. Arroz em casca Cachoeira do Sul, R$ 37,45. Arroz em casca em Jaraguá, R$ 36,50. Vamos agora para o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. O feijão preto em Santa Maria, R$ 115,00. Também temos o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 115,00. Vamos agora à cotação aqui do boi gordo em Barretos, @R$ 138,00.
Boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,90 no caso do quilo. Os R$ 138,00 do boi gordo em Barretos, R$ 138,00 arroba, né? Boi gordo quilo, R$ 4,90 no Rio Grande do Sul. Em Tocantins, R$ 127,00 arroba. Agora o suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,10. No interior, né? No estado todo, R$ 2,80, já com um valor mais médio. O frango vivo no estado todo, no Rio Grande do Sul, R$ 2,40. O frango vivo em São Paulo, R$ 2,50. Bom, para finalizar hoje, a nossa edição de hoje, né, desta terça-feira, dia 5 de junho de 2018, estamos hoje recebendo aqui no nosso Destaque Rural Notícias, mais uma vez, temos o prazer de receber, né, o professor Elmar Luiz Flos, que nos visita, vem trazer algumas informações para a gente de um evento bem importante que vai acontecer. Professor, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite a ti, boa noite a todos que nos assistem, é um prazer mais uma vez estar aqui. E como você falou, para falar de um evento muito importante, está chegando a hora, falta praticamente uma semana, dia 15, 16 de junho próximo, nosso terceiro Fórum Estadual do Agronegócio. Olha. Certamente o maior evento técnico no Rio Grande do Sul do ano 2018, pela programação, pelo número de palestrantes envolvidos, pelas áreas, as diferentes áreas que vão ser abrangidas e certamente também pelo número de pessoas que nós estamos esperando, mais de 1.000 pessoas. Já temos 962 pessoas já com ingresso. Sim, a inscrição feita. Professor, terceira edição do Fórum, dá para fazer um histórico aí das discussões, do resultado, né, deste Fórum importante estadual do agronegócio desde a sua primeira edição? Sim. Bom, o Instituto em si, nós temos atividades de palestra, temos esses cursos de pós-graduação, curso de aperfeiçoamento, curso avançado e assim por diante. E o pessoal começou a nos desafiar para fazer eventos técnicos, eventos maiores. Diante dessa conjuntura toda que nós vivemos e considerando que Passo Fundo é um grande centro de eventos. Tem especialmente uma estrutura toda, né? Hoje, onde é que está o forte da agricultura do Rio Grande do Sul? Ele está aqui no Planalto Sul-Grandense, que vai aí vamos dizer, de Bom Jesus, Vacaria, até lá em São Borja. E esse Planalto aqui é onde está a maior produção do estado de soja, está a maior produção de milho, está a maior produção de feijão, está a maior produção de trigo, de aveia, assim por diante. E hoje isso congrega as pessoas de até 200, 250 quilômetros ao redor nesse raio aqui, eles vêm a Passo Fundo aqui nos mais diferentes eventos que acontecem. Aí realizamos o primeiro em 2016, tivemos em torno de 600 pessoas. E ele é um evento anual, então? Anual, sempre em junho. Que é uma época boa, porque a colheita de verão está feita, a de inverno está recém começando e tal. Aí fizemos em 2017 já tínhamos mais de 800 inscritos. E aí nós inovamos esse ano. Em vez de apenas um dia, nós estamos fazendo ele em 2 dias, mas com 5 turnos, na verdade. Sexta de manhã, sexta de tarde, sexta à noite, que é o evento magno, com a presença do ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, e depois o sábado de manhã e o sábado de tarde. Portanto, são 5 turnos concentrados aí de uma programação intensa que envolve desde a discussão do cenário do agronegócio do ponto de vista econômico, dentro dessa conjuntura política nacional e internacional, que é o Marcos Fava Neves, que nesse momento está voando da África do Sul e voltando ao Brasil, onde ele esteve, que hoje é um ícone do agronegócio. Vamos tratar da questão do mercado de grãos com França Júnior, vamos tratar da questão do clima com o Marco Antônio, vamos ter um painel técnico sobre a questão sanitária, que hoje ela é muito importante para manter altos rendimentos e o custo é elevado. Sempre se dizia, o maior custo de uma lavoura é fertilizante, não é mais. O maior custo hoje é o controle de plantas daninhas, o controle de pragas e o controle de doenças. Então, nós temos que discutir bem isso aqui. Aí, no sábado de manhã, teremos um painel sobre nutrição de plantas, e aí
com um time bom, o professor Santi, lá da Universidade de Santa Maria, onde estarei amanhã palestrando no workshop, no terceiro workshop da agricultura de precisão. Vai estar o João Paulo Dantas, que é um consultor, um jovem formado na Exalc, mas que está saindo muito bem. Hoje é consultor de grandes grupos, né? O professor Telmo Amado. E depois, no sábado à tarde, vamos discutir avanços em biotecnologia com o Dr. Berger, um PhD nessa área, foi presidente da CNT-Bio, hoje está na Monsanto, e o Dr. Alexandre Nepomuceno, que é da Embrapa Londrina, também um homem de muitos trabalhos realizados, muitos livros nessa área. E aí nós encerramos às 16 horas do sábado esse é o nosso evento. Mas nomes de peso, realmente, os assuntos são muito interessantes. Agora, bem diversificados. Bem diversificado. Professor, como é que se faz se chega à conclusão de que esse assunto que é o que a gente vai ter que discutir, o que o fórum discute? Bom, muito pelas sugestões dos parceiros, né, das instituições. Nós vamos ter esse ano 32 empresas ou instituições parceiras, né? E também a gente sempre passa uma ficha de avaliação aos participantes. E a gente analisa aquilo ali e a partir daí a gente tira essas informações. Por exemplo, de fazer em 2 dias, foram sugestões que vieram passar. Não, um dia é muito pouco. Certo. Esse ano faltou falar sobre o clima. Ano que vem coloca o clima. Poxa, faltou alguém para falar sobre o mercado. Então esse ano colocamos o mercado e aí nós ampliamos. Ótimo. Né? E o ano que vem a gente pretende ter nós já temos novas ideias. Essas informações e... já temos algumas ideias aí para no ano que vem, no evento já inovar de novo e tentar realmente consolidar ele como grande evento técnico. Né? Nós trouxemos aqui, não é para discutir candidatos, vim aqui para fazer, nem de deputados, nem para governador, nem para presidência, não. Nós vamos discutir assuntos relevantes, certo. Seja do seu ponto de vista da economia agrícola, claro que há uma relação direta com a política, né, as decisões políticas, mas especialmente discutir aqueles fatores mais importantes para a gente fazer uma agricultura cada vez melhor. Bom, para quem ainda não sabe ou quer participar, achou interessante, quer mais informações, primeiro vamos falar da data, né? Dias 15 e 16 de junho. 15 e 16, sexta e sábado. Sexta e sábado vai acontecer em Passo Fundo. Passo Fundo, no Gran Palazzo. No Gran Palazzo, que é uma estrutura extraordinária, estacionamento amplo para todos, estacionamento gratuito. Teremos a possibilidade, inclusive, do almoço na sexta e no sábado, todos almoçarem junto ali no restaurante, desde que faça a aquisição antecipada do ingresso. Num dia não vai ser possível, até porque o restaurante tem que ser programado. Sim. Vamos ter ali a exposição das empresas, com seus estandes, as empresas de máquinas expondo suas máquinas, trazendo as inovações do lado de fora. Sim. E quem ainda não fez a sua inscrição, a aquisição do seu ingresso, via internet. Entra no www.encia.com.br e aí está lá em fórum, ele preenche a ficha, faz o pagamento e aí ele escolhe se ele quer já com o almoço incluso ou não. E aí automaticamente ele vai lá, recebe a pasta, recebe os ingressos, o crachá e tem essa oportunidade então de participar desse evento. www.incia, o Incia é as iniciais de Instituto de Ciências Agronômicas, incia.com.br. Exatamente. Professor Elmar Luiz Foz, muito obrigado pela participação. Um belo evento e a gente certamente vai trazer informações aí. E pelo que eu vi, tem muitas fontes ali que vão ser bem interessantes a gente conversar também com os telespectadores aí do nosso Destaque Rural Notícias. Vai render também aqui de fazer essa oportunidade dessas pessoas que vêm aqui de fazer uma pauta aí de entrevista realmente muito boa. Bom, 15 e 16... todos os caminhos do agronegócio conduzem a Passo Fundo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Assim nós ficamos por aqui com o nosso Destaque Rural Notícias, edição de hoje, terça-feira, dia 5 de junho. Amanhã a gente volta ao vivo, você sabe, sempre às 18 horas. Pode também acompanhar a programação gravada depois nas redes sociais da Destaque Rural. Também você pode acessar o site destaquerural.com.br para mais informações sobre o agronegócio. Uma boa noite de terça-feira, a gente fala amanhã. Até mais.